Olá pessoal, aula de hoje vamos falar sobre o Sistema Internacional de Unidades. Então vamos lá. Pessoal, nem sempre, tá, as unidades de comprimento, de massa foram as mesmas em todo o mundo, tá bom? Até meados do século XX, né, até 1950, eram usadas diferentes unidades de medidas padrão. Então cada país tinha o seu, né? Você ia lá na Inglaterra, aí não tinha como você comprar um metro de fio lá, você tem que pegar uma jarda, uma polegada. Você ia lá nos Estados Unidos, por exemplo, não tinha como você comprar 1 quilo de arroz. Você tem que pedir lá em libra ou onça. Ou seja, né? Cada país tinha as suas unidades padrão. Então, por aí vocês imaginam, né? Como é que ficava as relações comerciais e as trocas de informação científica entre os países, né? Ficava uma coisa bastante complicada, né? Eles tinham que estar sempre fazendo, relacionando, né? Uma medida de um país com de outro país. Aí o que aconteceu, né? Para resolver esse problema, os cientistas se reuniram e criaram um padrão internacional. Aí surgiu aí o Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Então, o Sistema Internacional de Unidades, basicamente, são 7 unidades padrão. Então, por exemplo, a grandeza comprimento vai ser dada em massa. A grandeza comprimento vai ser dado sempre em metros. A grandeza massa vai ser dada em quilograma. A grandeza tempo vai ser dada em segundo. A grandeza intensidade de corrente elétrica é dada em ampere. A grandeza temperatura é dada em Kelvin. A grandeza quantidade de matéria é dada em mol. E a grandeza de intensidade luminosa é dado em candela. Tá bom? Ou seja, né, o Sistema Internacional, né, ele é conhecido também como MKS, tá? As iniciais M de metro, K de quilograma e S em segundos. Então, o que vai acontecer, gente? Nos probleminhas de física, vai ser colocado para você responder de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Então, você faz lá um cálculo, por exemplo, de uma distância. Aí, a partícula se deslocou 2 km. Você pode deixar assim a resposta? Não. Por quê? Porque se o probleminha pedir para você responder de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, você vai ter que responder ela em quê? Em metros. Aí você vai ter que fazer uma conversão, né? 2 quilômetros é 2 vezes 1 quilômetro. 2 quilômetros é 2 vezes 1 quilômetro, é 1000 metros. 2 vezes 1000, 2000 metros. Ou, agora sim, né? Você colocou a resposta de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Vai ser pedido para você calcular uma massa. Então você calcula lá a massa é igual a 3 toneladas. Aí tá lá, responda de acordo com o Sistema Internacional. Aí você vai ter que se ligar, né? No Sistema Internacional, a massa é dada em quê? Quilogramas. Aí você vai ter que converter. 3 toneladas é 3 vezes 1 tonelada. 3 toneladas é 3 vezes 1 tonelada, gente. Aí você vai olhar na tabelinha aí, equivale a 1000 quilograma. 3 vezes 1000, 3000 quilogramas. Tá ok? Aí você respondeu de acordo com o Sistema Internacional. Vai ser também pedido para você fazer cálculos de tempo, né? Tempo gasto para uma partícula se deslocar entre 2 pontos. Então você vai lá, tempo igual a 5 minutos. Aí você tem que se ligar, né? Bom, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, no Sistema Internacional de Unidades, o tempo é dado em quê? Segundos. Então eu vou ter que transformar minutos em segundos. Então 5 minutos é 5 vezes 60 segundos. 5 vezes 1 minuto é 60 segundos. Transformei. 5 vezes 60 dá 300 segundos. Pronto. Agora a resposta está de acordo com o enunciado, né? Dentro do Sistema Internacional de Unidades. Então, temos que estar sempre de anteninha ligada com esse padrão aí. Então, vamos lá, gente. Vou fazer aqui um exemplo.
para a gente ilustrar mais isso aí. A distância percorrida por uma carreta é 450 quilômetros. Aí o probleminha pede o seguinte, dê a ordem de grandeza desse número, dessa distância, dentro do Sistema Internacional de Unidades. Então vamos lá, gente. 450 quilômetros. Se ele quer ordem de grandeza no Sistema Internacional, ordem de grandeza no Sistema Internacional de Unidades, a grandeza comprimento, você tem que se ligar que é dado em quê? Metros. Então vou ter que transformar quilômetros em metros. Então 450 quilômetros é 450 vezes 1 quilômetro. E 1 quilômetro, 1000 metros. 450 vezes 1000, 450 mil metros. Pronto. Agora a distância está no Sistema Internacional. Vamos lá. Ele quer a ordem de grandeza. Para você determinar a ordem de grandeza, você tem que escrever o número em notação científica. O que é notação científica? É o número vezes a potência de 10. Qual o número que vai multiplicar a potência de 10 aqui? Seria o 45 vezes 10. Pessoal, notação científica. O número que multiplica a potência pode ser o 45? Não. Por quê? Porque o número que multiplica a potência tem que ser o número entre 1 e 10. O 45, para ficar entre 1 e 10, vai ser se transformar em quê? 4,5. Tá ok? Agora eu vou contar quantas casinhas a vírgula andou. A vírgula não está aparecendo, significa que ela está lá na última casa, né? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Andei 5 casinhas. 4,5 vezes 10 a quinta metros. Bom, essa distância de 450 quilômetros está em notação científica? Sim. Agora você pode determinar o quê? A ordem de grandeza. Qual é a regrinha para a ordem de grandeza? Você tem que verificar o número que multiplica a potência de 10. Se ele é maior ou é menor do que 5,5. Se for menor do que 5,5, a ordem de grandeza é a potência. Se for maior do que 5,5, a ordem de grandeza vai ser o quê? Expoente mais 1. Então, 4,5 é menor do que 5,5. Se é menor, fica do jeito que está. Então, a ordem de grandeza é de 10 elevado a quinta metros. Tá ok? Então, a ordem de grandeza no Sistema Internacional de 450 quilômetros é 10 a quinta. É a potência mais próxima desse número. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Vamos fazer mais um. Vamos supor, temos aqui um tempo de 3 meses. Ele quer a ordem de grandeza desse tempo no Sistema Internacional de Unidades. Bom, 3 meses é tempo. Só que no Sistema Internacional de Unidades, gente, o tempo tem que ser dado em quê? O tempo tem que ser dado em segundos, né? MKS, né? Metro, quilograma e segundos. O tempo tem que ser dado em segundos. Então eu vou ter que calcular quantos segundos estão contidos em 3 meses. 3 meses equivale a quanto tempo em segundos, não é isso? Vamos lá, gente. Vamos fazer a continha. 3 meses é 3 vezes 1 mês. 3 meses é 3 vezes 1 mês. Tem 30 dias. 30 dias, né? Isso é 31, 29, mas para a gente resolver os nossos probleminhas, sempre vamos considerar o mês como 30 dias. 30 dias, um dia tem 24 horas. Então, ó, um mês tem 30 dias, um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. Ó, um mês tem 30 dias, um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos. Só que ele quer no Sistema Internacional. O Sistema Internacional é o quê? Segundos. Então vamos lá. 3 vezes 30 vezes 24 vezes 60 vezes... 1 minuto tem 60 segundos. Ou seja, 3 meses é a mesma coisa que 3 vezes 30 vezes 24 vezes 60 vezes 60 segundos.
Então essa aqui é a quantidade de segundos contidas em 3 meses. Se você fizer essa continha, gente, vai dar 7.776.000 segundos. Essa é a quantidade de segundos contidas em 3 meses. Bom, ele quer a ordem de grandeza dessa quantidade. Se ele quer a ordem de grandeza, para a gente determinar a ordem de grandeza, primeiro nós temos que escrever esse número em notação científica. Qual é o número que vai multiplicar a potência de 10? Seria o 7.776 vezes 10. Pessoal, pode ser o 7.776? Não, porque a notação científica, o número que multiplica a potência tem que ser um número entre 1 e 10. Então, 7.776, para ficar entre 1 e 10, você vai colocar a vírgula onde? Aqui, né? 7,7. Agora sim ficou o número entre 1 e 10. Então, quantas casinhas a vírgula vai andar? Como a vírgula não está aparecendo, está lá no último, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 10 a sexta segundos. Pronto, escrevi o número em notação científica. Agora sim eu posso determinar a ordem de grandeza. Qual é a regrinha para a ordem de grandeza? Temos que verificar esse número que está multiplicando a potência de 10. Se ele é menor ou é maior do que 5,5. Se ele for maior, a gente soma 1 no expoente. Se ele for menor, o expoente, a ordem de grandeza fica do jeito que está. É a potência que está aí. Então aqui, ó, 7,7 é maior que 5,5. Então a gente vai ter que somar 1 no expoente da potência. Então fica 10 elevado a quanto? 6 mais 1 dá 7. Então a ordem de grandeza é 10 elevado a 7 segundos. Certo? Então vamos lá. No probleminha anterior, né? Deu quanto? 4,5, né? 4,5 é menor do que 5,5. Então ficou do jeito que está. 10 a quinta. Nesse probleminha, a ordem de grandeza deu quanto? O número que multiplica a potência deu quanto? 7,7. 7,7 é maior do que 5,5. Então a gente vai ter que somar 1 no expoente da potência. Então essa aqui é a potência mais próxima desse tempo no Sistema Internacional de Unidades. Então aqui vocês perceberam, né? Que a gente trabalhou com o que aqui? Com as aulas anteriores também, né? Notação científica, ordem de grandeza e Sistema Internacional de Unidades. Certo, pessoal? Próxima aula nós vamos fazer a última revisão, né? Vamos revisar as propriedades, né, das potências de 10. E depois nós vamos começar realmente com a física, tá? O que nós estamos vendo aqui são o quê? Ferramentas matemáticas para o ensino da física. Então nós estamos aqui, assim, perdendo, né, entre aspas, tempo, né? Mas é importante essa revisão para a gente ganhar tempo lá na frente, né? Para quando tiver, no decorrer do curso, a gente vai trabalhar com esses conceitos, eu não preciso ficar parando para explicar, né? Aí vocês já vão estar mais com a noção melhor e a coisa vai fluir mais naturalmente. Tá ok, pessoal? Então, por hoje é só e até a próxima.